Olá, graça e paz. Nós estamos aqui mais uma vez para colocar os nossos olhos na palavra de Deus e receber chaves e segredos que podem nos fazer viver uma semana extraordinária. E o meu assunto com você hoje é perseverança. Quando a gente olha para o dicionário para a definição de perseverança, a gente vai encontrar a seguinte definição: característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e dos maiores sofrimentos. Sabe, querido, eu posso dizer para você com toda a segurança que um dos elementos, um dos valores mais importantes da vida e da fé é o elemento perseverança. Há um texto interessante em Lucas, capítulo 21, versículo 19, que diz assim: olha, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Sabe, é muito mais comum do que nós gostaríamos que fosse encontrar pessoas, instituições que começaram a todo vapor e que sucumbiram diante de dois elementos que surgiram: o elemento tempo e o elemento provação. Eu poderia dar um exemplo aqui de algumas empresas que começaram dessa forma. Eu poderia dar exemplo de projetos que nasceram a todo vapor, mas sucumbiram às primeiras provas e ao fator tempo. Eu poderia falar até de casamentos e famílias que foram estabelecidas, porque começaram a todo vapor e de repente sucumbiram diante desses elementos. E poderia falar até da fé. Quantas pessoas começaram a desenvolver um nível de espiritualidade extraordinário e profundo, mas de repente, diante do fator tempo e do fator provação, sucumbiram, e pessoas que desanimaram e abandonaram a fé depois de terem experimentado coisas extraordinárias. Há uma colocação que eu ouvi há um tempo e que me chamou bastante a atenção quando a gente fala sobre perseverança. Porque muitas vezes a gente acha que perseverança é só aquilo que eu vou dar ênfase, eu vou dar foco, é só dizer sim àquilo que eu quero alcançar. E na verdade, uma vez alguém disse assim: perseverança não é somente dizer sim ao nosso projeto ou àquilo que focamos, mas sim dizer não a centenas de ofertas que surgirão no caminho na tentativa de afastar-nos do projeto. Sabe, querido, perseverança é muito mais dizer não àquilo que vai surgir no nosso caminho do que dizer sim àquilo que a gente se propôs a alcançar. Sabe, quando a gente olha para um texto como esse que eu mencionei, Lucas capítulo 21, a gente tem a tendência de achar que a salvação e a fé é um elemento de mão única, é um elemento único, é um acontecimento único, e uma vez acontecido, eu não preciso de fazer mais nada, quando na verdade esse texto nos aponta para o fato de que a salvação, ela é um elemento dinâmico, ela é um elemento de mão dupla, ou seja, tem aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário e tem a resposta que eu vou dar àquilo que Jesus fez por mim. Por isso que o texto diz que é na nossa perseverança que nós ganharemos a nossa alma. Sabe, há tantos outros textos que podem nos ensinar essa verdade, mas o tempo não nos permite mencioná-los. Eu quero tocar só em dois com você aqui nesse dia. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Ou seja, é preciso perseverar até o fim para ser salvo. Apocalipse capítulo 2, versículo 10, diz assim: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, queridos, é mais comum do que a gente gostaria também que fosse perceber a vida de tanta gente que começa uma semana a todo vapor, na segunda-feira está com todo gás, e de repente, diante do elemento tempo, diante do elemento provação, dificuldades, desafios que surgem, mal chega a quarta-feira e essas pessoas já estão entregues à desistência, entregues ao desânimo. E sabe por que isso acontece, querido? Porque essas pessoas não perseveram nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus alvos.
Perseverança é um dos segredos. Eu quero finalizar lendo um último texto, Isaías capítulo 32, versículo 8. Esse texto ele é maravilhoso e ele é extraordinário, ele fala muito comigo. Esse texto diz assim, olha, o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Eu quero finalizar dizendo para você, querido, que não basta ser nobre apenas, não basta projetar coisas nobres somente. O texto diz que é preciso perseverar nesses projetos que são nobres e nessa nobreza. Eu quero finalizar orando nesse dia, abençoando os seus projetos, os seus sonhos, os seus alvos, os seus desafios, pedindo que Deus alinhe tudo aquilo que está no seu coração com aquilo que está no coração dele. Mas acima de tudo, querido, eu quero orar para que você persevere e para que você possa ultrapassar a linha de chegada e que você possa chegar do lado de lá, perseverante, para que você possa desfrutar da vida abundante e da vida extraordinária que Deus tem para que vivamos. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos a leitura da Tua Palavra, a exposição da Tua Palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero abençoar agora o sonho e o projeto de cada um que está exposto a essa reflexão. E muito mais do que isso, Deus, eu quero pedir que o Senhor derrame e o Senhor encontre no coração de cada um a perseverança, a capacidade não apenas de focar, não apenas de dizer sim àquilo que tem colocado como alvo na vida, mas a capacidade de dizer não a tudo aquilo que vai surgir na tentativa de nos impedir de chegar lá, principalmente a nossa fé. Meu Deus, eu quero abençoar cada família e cada vida, e eu faço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço, meu querido. Persevera e a gente vai se encontrar do lado de lá da linha ultrapassada e vamos viver uma vida abundante, uma vida plena, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.